Olá, eu sou Cláudio Maretti, sou um especialista em áreas protegidas, trabalho com isso há mais de 40 anos e também em projetos de desenvolvimento sustentável, inclusive com comunidades locais. Tenho agora me aprofundado mais sobre as relações entre a sociedade e a natureza, pensando principalmente nos aspectos de envolvimento da sociedade nas áreas protegidas, através de um termo que eu tenho defendido, que é a conservação colaborativa. Eu fui convidado para falar sobre a evolução da legislação conservacionista, os marcos internacionais, para daí dar a base do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu fiz isso em 4 partes, definindo a primeira parte alguns elementos históricos da política ambiental, de onde surgiu isso internacionalmente e depois no Brasil, algumas definições sobre o que são as áreas protegidas, o que no Brasil são chamadas de unidades de conservação, um terceiro elemento, um terceiro componente dessa aula ligada à evolução das áreas protegidas. A gente pensa muito nos parques nacionais, mas esse foi um momento da história das áreas protegidas. E, finalmente, minhas considerações sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Eu também gravei um trecho complementar sobre a estrutura dos órgãos ambientais no nível federal ou nacional, conforme queiram definir, que não é exatamente a mesma coisa. Então, a gestão do Sistema Nacional de Meio Ambiente nesse nível federal nacional. Houve uma diferença fundamental, marcante, na postura da sociedade mundial em relação às questões ambientais a partir da metade do século XX, sobretudo das décadas de 70, 80, várias coisas se sucederam que marcaram essa diferença. Nós temos, em particular, a Conferência de Estocolmo, em 1972, sobre o desenvolvimento sustentável, que foi um marco fundamental no sentido de começar a discutir esses temas em nível internacional. Várias iniciativas se seguiram, como a Estratégia Mundial de Conservação, pela UICN e parceiros, o relatório Brundtland, que foi fundamental, marco com lideranças internacionais, e encaminhando para a cimeira, a cúpula Rio 92, que foi muito marcante. Nesse período, houve um reflexo no Brasil com a definição da Política Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente através de uma lei em 1981. Essa lei tem algumas características marcantes. Ela articula os 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, e ela promove um caráter participativo na sua implementação, ou o que hoje em dia nós chamaríamos na sua governança. Posteriormente, nós tivemos, com o início da redemocratização, a Constituição Brasileira de 1988, que foi um marco muito importante, no Brasil, sobretudo, mas também que teve algum destaque internacional. O seu artigo 225, que é o capítulo sobre o meio ambiente, merece ser lido com atenção e teve consequências positivas também nas constituições estaduais que se seguiram, inclusive a de São Paulo. Na sequência desse processo, foi na Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento Sustentável, no Rio de Janeiro, em 1992, a chamada Rio 92, que foram definidas, lançadas as convenções sobre a diversidade biológica, sobre a mudança climática e sobre a desertificação. As convenções sobre a diversidade biológica e a mudança climática são fundamentais e prioritárias até hoje, e elas foram retomadas e rediscutidas nos eventos posteriores, que alguns chamam Rio +10, que foi em Joanesburgo, e depois na Rio +20, que voltou a ocorrer no Rio de Janeiro.
E esse processo continua até hoje, porque as convenções se reúnem ou anualmente, a chamada COP, a Conferência das Partes, ou a cada 2 anos, no caso do clima, anualmente, no caso da biodiversidade, a cada 2 anos. E hoje nós estamos enfrentando uma situação das mais dramáticas, com as mudanças climáticas num nível muito, muito grave e com a extinção de espécies afetando também a qualidade de vida no planeta. Fala-se muito que as mudanças climáticas são um elemento mais importante, mas os estudos que falam sobre os limites do planeta, do Instituto de Estocolmo, eles destacam com muita atenção o movimento da extinção, que leva, inclusive, a comprometer a saúde e o bem-estar da sociedade humana e que inibe o que nós chamamos das soluções baseadas na natureza. Então, recapitulando, esse histórico da metade do século XX até hoje em dia, ele tem elementos muito marcantes na década de 70, com a Conferência de Estocolmo, depois várias iniciativas aí na década de 80, e a Rio 1992, no Rio de Janeiro, que foi um marco fundamental, o mais importante. E depois a sequência disso nas convenções e também nas sequências, Rio +10, Rio +20. Os temas principais hoje em dia, eles afetam por conta da desigualdade econômica, das capacidades de reação à sociedade, da sociedade aos impactos que essas mudanças climáticas e as extinções geram, mas eles são sobretudo ligados a esses 2 temas, sem contar questões como mudanças nos ciclos globais, nos grandes ciclos ecológicos ligados, por exemplo, à quantidade de nitrogênio pelo uso voltado à agricultura e assim por diante. Esses 2 elementos principais, mudanças climáticas e biodiversidade, são os 2 temas prioritários e são temas para os quais as áreas protegidas contribuem. Nós vamos tratar disso nos segmentos posteriores, mas é importante a gente lembrar que as áreas protegidas ajudam na mitigação, na redução das mudanças climáticas e ajudam também no nosso enfrentamento, também chamada nossa adaptação a essas mudanças climáticas. E no caso da biodiversidade, há uma enormidade de serviços que a natureza, com a sua biodiversidade, prestam à sociedade. E, em particular, é importante dizer que esses serviços são melhor oferecidos nas áreas protegidas do que pensando na natureza de forma dispersa. Então, nós vamos abordar com particular atenção a questão das áreas protegidas, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação nos segmentos posteriores. No Brasil, o que houve foi uma reação nacional a esse movimento internacional, que particularmente definiu a política nacional e o Sistema Nacional de Meio Ambiente no início da década de 80, a Constituição Brasileira de 88, que foi um marco fundamental, inclusive para as áreas protegidas, como nós vamos ver adiante, mas também todo o movimento que iniciou na década de 80 de medição e combate ao desmatamento, inclusive na Amazônia. Os projetos de ocupação, de colonização e de agricultura na Amazônia, que começaram nessa fase moderna, na metade do século XX, chegaram na década de 70 e 80 a começar a preocupar e aí geraram as reações em termos de evitar o desmatamento e a degradação da Amazônia. Mas todo o processo também ligado à Mata Atlântica, ele também se instala a partir da década de 80. E, posteriormente, um pouco mais tarde, 20, 30 anos depois, a gente tem maior atenção ao Cerrado. O Pantanal também começa antes e depois perde a sua importância em termos de movimento social, retomado agora por causa das grandes queimadas.
Esses movimentos, eles vão se aguçando com a piora das condições e o segmento das convenções e o reflexo disso no Brasil. Então, posteriormente, nós tivemos a definição de legislação brasileira sobre o acesso à biodiversidade, uma legislação brasileira em termos da Política Nacional de Mudanças Climáticas e assim por diante.